À medida que são feitas descobertas científicas, o cosmos nunca deixa de nos surpreender. Se há alguns séculos atrás pensávamos que a Terra era o centro do universo, agora sabemos que ela é o terceiro planeta do Sistema Solar, que contém 8 no total. Esse sistema está localizado em um dos braços de nossa galáxia, a Via Láctea, que contém cerca de 230 bilhões de estrelas. Diante destas proporções imensuráveis, só podemos permanecer admirando a imensidão do universo. Quanto à sua parte observável, ela conteria 2 bilhões de galáxias. É então quase certo que sistemas comparáveis aos nossos estão distribuídos por toda a Via Láctea e até mesmo no universo em geral. As estrelas, estas bolas gigantes de gás brilhante, são tão brilhantes que são fáceis de identificar. Mas quanto aos planetas que orbitam ao seu redor, a tarefa é mais complexa. Tão complexa que foi apenas em 6 de outubro de 1995 que os astrônomos confirmaram a descoberta de um planeta fora de nosso sistema solar. Estes primos distantes de nossa Terra são chamados de exoplanetas. Desde então, milhares deles já foram identificados. Se a humanidade está se esforçando para desenterrar esses novos mundos, é porque eles poderiam nos ensinar mais sobre a formação de nosso próprio planeta, sobre as origens da vida e até mesmo servir de abrigo para a humanidade em um futuro mais ou menos próximo. Os exoplanetas são quase invisíveis e, no entanto, tão numerosos. Eles contêm mistérios que intrigam a comunidade científica e até fascinam os entusiastas da astronomia. Caro viajante, bom dia! Hoje partimos para uma viagem de vários milhares de anos-luz para descobrir estes outros mundos. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito. Obrigado a todos e tenham um bom vídeo. O cosmos está cheio de objetos espaciais, como cometas sublimes, estrelas luminosas, asteroides destrutivos ou buracos negros famintos. Entre essa fauna sideral estão muitos seres que povoam as galáxias sem que ninguém realmente preste atenção: os exoplanetas. Este nome designa todos os planetas que não fazem parte de nosso sistema solar, mas que orbitam em torno de outra estrela. Eles também são chamados de planetas extrasolares. Estes são parte de seu próprio sistema planetário, às vezes muito diferente do nosso. Geralmente, quando o exoplaneta é descoberto ao redor de uma estrela próxima, não é raro encontrar uma de suas irmãs escondidas logo atrás dele. Em 2005, 10 anos após a descoberta do primeiro exoplaneta, os astrônomos já haviam identificado 155 deles. Em 1º de julho de 2021, este número havia crescido para 4.777 em 3.534 sistemas planetários diferentes. Estima-se que 5 a 20% deles são semelhantes à Terra. Quanto aos outros, suas formas são tão diversas quanto variadas. Alguns são verdadeiros gigantes, até maiores do que Júpiter. Outros estão divididos entre uma parte queimada, constantemente voltada para a estrela, e uma parte gelada, sempre no escuro. Os planetas extrasolares podem ser telúricos como a Terra e terem uma atmosfera impenetrável como Vênus. Ou pelo contrário, sua atmosfera pode ter sido varrida por um evento cataclísmico como Marte. Estes mundos exteriores também podem aparecer como gigantes de gás. A temperatura da superfície pode ser gelada, assim como elementos quentes e raros como diamante ou ouro podem compor a maioria desses planetas incomuns. Entretanto, os que mais interessam os cientistas são os exoplanetas semelhantes aos nossos. Infelizmente, há muitos candidatos e poucos escolhidos. Mas por que tão poucos planetas podem potencialmente substituir nosso mundo? Pela simples razão de que o aparecimento da vida na Terra é quase um milagre. Foi possível porque um grande número de elementos foi reunido para permitir seu desenvolvimento. Se é possível, até mesmo provável que a vida possa assumir outras formas, é no entanto verdade que somente planetas semelhantes à Terra podem acomodar a espécie humana.
Assim, os pesquisadores se concentram principalmente na descoberta de planetas semelhantes ao nosso. Para fazer isto, eles estão interessados no que é chamado de TSI, o Índice de Semelhança da Terra. Este índice mede a semelhança de um objeto celestial com a Terra em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo o valor for de 1, mais o corpo é semelhante à Terra. Para calculá-lo, os cientistas verificaram 4 parâmetros que são o raio, a densidade, a temperatura na superfície e a velocidade de liberação. Este último parâmetro corresponde à velocidade mínima que um objeto deve ter para deixar a atração de uma estrela, sem levar em conta o efeito de sua atmosfera. Ele está, portanto, diretamente ligado à força gravitacional da estrela considerada e, portanto, à sua densidade. Este índice é um bom indicador. Entretanto, está longe de ser suficiente para determinar se um exoplaneta é ou não um bom candidato para substituir a Terra. Tomemos o exemplo de Marte. O planeta vermelho parece ser hoje o mais favorável para o desenvolvimento da vida entre todos aqueles que compõem o sistema solar. Seu índice de similaridade com a Terra é de 0,815. Isto é menos que o de Vênus, cujo índice é avaliado em 0,979. Sim, Vênus é mais semelhante à Terra do que Marte, de acordo com essa ferramenta. Por outro lado, sua atmosfera espessa é muito rica em gases de efeito estufa. Assim, a temperatura média da superfície da estrela pastoril é de 462 graus Celsius. Em vista destes dados, nosso gêmeo parece muito mais hostil. É por isso que os pesquisadores não podem contar apenas com o TSI para selecionar planetas potencialmente habitáveis. Eles também devem observar a distância do planeta de sua estrela. Dependendo de seu tamanho e radiação, cada estrela tem sua própria zona habitável. O perímetro desta zona toma a forma de um anel, e cada planeta contido neste anel se beneficia de uma luz solar ideal para permitir o desenvolvimento de uma vida semelhante àquela que conhecemos. Muitos outros parâmetros devem ser cuidadosamente analisados, tais como a presença de uma atmosfera. Este deve ser suficientemente denso para proteger a superfície dos ventos solares. Sua composição não deve ser muito rica em gases de efeito estufa, nem tão densa a ponto de obscurecer a luz. A presença de água líquida, a atividade vulcânica do exoplaneta, a presença de uma lua e tantos outros parâmetros estão envolvidos na equação. Se muitos exoplanetas são descobertos dia após dia, encontrar aquele que pode substituir a Terra está longe de ser tão simples quanto se poderia pensar. Para os cientistas, é como procurar uma agulha em um palheiro. Com bilhões de exoplanetas espalhados pelo cosmos, encontrar um planeta idêntico à Terra é apenas questão de tempo. Na verdade, apesar do número astronômico de planetas extrasolares, foi somente em 1995 que o primeiro foi oficialmente detectado. Mas por que tivemos que esperar tanto tempo antes de poder observar essas estrelas? A resposta está em sua observação. Em 1992, o astrônomo polonês Aleksander Wolsztan estudou um corpo celestial muito singular, o pulsar PSR 1257+12. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira sobre si mesma a uma velocidade extremamente alta e produz pulsações periódicas. Entretanto, o estudo deste pulsar levou o astrônomo a algumas observações muito estranhas. De fato, o período de pulsação do objeto foi irregular. Depois de ter apresentado várias hipóteses, ele concluiu que a presença de 2 corpos 4 vezes mais maciços que a Terra estava na origem desta perturbação. Foi a primeira observação indireta de um sistema planetário diferente do nosso sistema solar. Mas a primeira observação direta de um exoplaneta é atribuída aos astrônomos Michael Mayor e Didier Queloz, em 1995. Localizado a cerca de 50 anos-luz, o novo planeta que eles descobriram foi chamado de 51 Pégase b. Assim como a penicilina em seu tempo, a descoberta deste planeta pelos 2 homens foi o resultado de um feliz acidente. Os 2 astrônomos estavam à procura de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Enquanto orientavam o enorme telescópio do Observatório de Haute-Provence,
Eles descobriram que a velocidade radial da estrela era anormal. Depois de verificar e voltar a verificar, não havia mais nenhuma dúvida. Havia de fato uma estrela orbitando ao redor da estrela. De acordo com a nomenclatura dos sistemas extrasolares, este novo planeta foi nomeado 51 Pégase, como o nome da estrela, e B em relação à sua luminosidade. A letra A é reservada para a estrela mais brilhante do sistema. 51 Pegasi b é um planeta gasoso de grande escala, comparável a Júpiter. No entanto, tem a particularidade de estar extremamente próximo à sua estrela, a exatamente 7,5 milhões de quilômetros. Para comparação, Mercúrio está localizado a 51 milhões de quilômetros do Sol. Isto foi uma surpresa para os astrônomos, já que em nosso sistema solar são os planetas telúricos que estão mais próximos da estrela. O período de revolução desse gigante gasoso é de apenas 4 dias, e em sua superfície há uma temperatura de 1000 graus Celsius. Esta descoberta inesperada, no entanto, foi improvável. De fato, já fazem décadas que o homem escaneia o céu, mas a maioria dos corpos brilhantes que conseguimos enxergar à noite geralmente são apenas estrelas. Os outros são os planetas de nosso próprio sistema solar, como Vênus, a estrela polar. Da Terra, os exoplanetas são muito difíceis de serem detectados. Mas por quê? A razão está relacionada à atmosfera que protege e envolve nosso planeta, mas também à própria natureza dos exoplanetas. Ao contrário das estrelas, ao redor das quais eles orbitam, estes planetas distantes não emitem radiação muito intensa. Portanto, não é possível detectá-los dessa forma, especialmente porque o poder da radiação emitida pela estrela ofusca completamente o dos planetas. No entanto, cientistas continuam usando o mesmo método que o do Michael Mayer e Didier Queloz, ou seja, observar as variações de velocidades radiais das estrelas para detectar planetas fora do nosso sistema. Uma variação significativa deste parâmetro provavelmente indica que um corpo maciço está em órbita ao redor da estrela. Entretanto, para fazer tal observação, várias condições devem ser atendidas. O planeta deve estar suficientemente próximo à estrela para que a força gravitacional seja significativa. Além disso, deve ser maciço o suficiente, proporcionalmente à estrela, para ter um impacto em sua velocidade radial. Este método limita o campo de possibilidades e também requer telescópios muito potentes. Os astrônomos se voltaram, portanto, para outro método, o método de trânsito. Ele consiste em detectar uma diminuição da luminosidade durante a passagem de um planeta em frente da sua estrela. É com este método que foram detectados mais exoplanetas. Quanto mais a luminosidade diminui durante a passagem do planeta, mais massivo ele é. Assim como a medida da velocidade radial, o método de trânsito nos dá indicações sobre o tamanho do planeta detectado. Mas ele vai além disso, dando-nos também informações sobre sua composição atmosférica. De fato, quando os raios da estrela passam através da atmosfera do planeta, é como se eles fossem filtrados. Ao comparar os raios brutos com os filtrados, os cientistas são capazes de estabelecer o perfil da composição atmosférica. Se for composto por elementos químicos como metano, oxigênio, dióxido de carbono ou mesmo água, isto aumenta as chances de que este planeta possa abrigar vida. Embora este método seja bastante bem sucedido, ele tem alguns inconvenientes. Para que um planeta seja detectado, seu plano orbital deve estar alinhado com o nosso. Além disso, o método de trânsito não pode ser aplicado a partir da superfície da Terra. A passagem de um planeta em frente de sua estrela causa uma diminuição muito pequena no brilho. Devido à atmosfera espessa que circunda nosso planeta, não podemos dizer se a diminuição da luminosidade é de fato o resultado de um planeta em órbita. A detecção pelo método de trânsito é, portanto, feita com a ajuda de satélites, especialmente projetados para escanear o cosmos em busca de novos mundos.
O primeiro deles foi o satélite Kepler, enviado pela NASA em 2009. Sua missão era simples: identificar o maior número possível de exoplanetas em nossa Via Láctea. Para isso, o telescópio foi cuidadosamente equipado pelos engenheiros da Agência Espacial Americana. Na época de seu lançamento, ele tinha o maior espelho de todos os telescópios em órbita ao redor da Terra. Seu equipamento também incluía 42 sensores CDD para uma resolução total de 96 megapixels. Isso é suficiente para cobrir cerca de 25% da superfície do céu. Durante sua operação, o telescópio Kepler descobriu 2.662 novos planetas usando um método de trânsito. Infelizmente, a atividade do telescópio cessou em 2018 devido a grandes falhas de funcionamento. Entretanto, a missão Kepler permitiu destacar algumas características dos exoplanetas. Parece que a maioria deles tem um tamanho entre o de nossa Terra e o de Netuno. Isto é chamado de superterra. As observações de Kepler também tornaram possível afirmar que a maioria das estrelas tem pelo menos um planeta em órbita ao seu redor. No mesmo ano em que Kepler foi desativado, a NASA lançou uma nova espaçonave, também dedicada à descoberta de planetas extrasolares. Seu nome, o Telescópio Espacial TESS, o satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite. A pesquisa deste último foi essencialmente baseada na descoberta de planetas com semelhanças com nossos, ou seja, planetas telúricos de pequeno porte localizados na zona habitável da sua estrela. Quanto às estrelas observadas, TESS concentrou-se naquelas equivalentes em tamanho e brilho ao nosso Sol, localizadas o mais próximo possível de nós. O objetivo da missão é, acima de tudo, descobrir os mundos potencialmente habitáveis que são de mais fácil acesso. Embora no momento, alcançar esses mundos pareça utópico, não é impossível que as descobertas do telescópio levem a missões de exploração espacial, ou mesmo de colonização nos próximos séculos. Em 23 de março de 2021, a NASA anunciou que o telescópio já havia descoberto mais de 2.200 exoplanetas ao varrer quase 70% da esfera celestial. Ainda mais recentemente, o telescópio espacial James Webb foi colocado em órbita. Seu lançamento ocorreu em 25 de dezembro de 2021. Atualmente, é o maior e mais caro de todos os telescópios colocados em órbita. Ao contrário de seus predecessores, ele não é apenas dedicado à busca de exoplanetas, mas visa continuar o trabalho do telescópio espacial Hubble, ou seja, a observação do universo no sentido amplo. Para a NASA e as diversas agências espaciais ao redor do mundo, essas missões de observação são cruciais para a compreensão de nosso universo. Os telescópios em órbita, sempre mais potentes, não são impedidos pela espessa atmosfera do nosso planeta e podem, portanto, fazer observações cada vez mais finas. Em seu tempo, Hubble tornou notavelmente possível destacar a existência de buracos negros supermassivos no centro das galáxias, mas também a misteriosa matéria negra e a energia negra. Talvez o telescópio James Webb seja o primeiro a fornecer provas de que a vida se desenvolveu em outro lugar que não seja em nosso planeta azul. Por enquanto, nada nos permite validar essa hipótese, por mais fascinante que ela seja. Por outro lado, as várias observações dos telescópios trouxeram à luz exoplanetas muito singulares, alguns dos quais são promissores para o futuro da raça humana. A que vamos descobrir primeiro está localizada no sistema Kepler-90. Localizado a uma distância de mais de 2.800 anos-luz, está o sistema extrasolar Kepler-90. Recentemente, este último despertou o interesse dos astrônomos por causa da descoberta de um novo exoplaneta, o Kepler-90i. Com este, o Kepler-90 é oficialmente o primeiro sistema planetário além do nosso a ter 8 planetas orbitando uma única estrela. O nome deste sistema vem do telescópio Kepler, que fez a descoberta.
foi o 90º objeto estelar a ser descoberto durante a missão. Os 3 planetas mais próximos da estrela, Kepler 90b, C e I, são planetas telúricos de tamanho comparável da Terra. Os próximos 3, Kepler 90d, E e F, são planetas gasosos ligeiramente menores que Netuno. E os 2 últimos, Kepler 90g e H, são gigantes gasosos semelhantes em tamanho a Júpiter e Saturno. Esta é uma característica surpreendente, pois em nosso sistema solar são gigantes gasosos que estão mais próximos à estrela, o que contrasta com a distribuição observada no sistema Kepler 90. Além disso, os planetas que orbitam neste sistema estão muito mais próximos uns dos outros em comparação com os do nosso sistema solar. O Kepler 90H, que é o mais distante do sistema, está tão distante de sua estrela quanto a Terra está do Sol. Isto despertou grande interesse na comunidade científica, que ainda se pergunta como um sistema tão complexo pode conter corpos maciços a uma distância tão próxima e ainda ser estável. Se este sistema extrasolar é chamado de Kepler 90, ele também é o nome da estrela em seu centro. O Kepler 90 é uma anã amarela, cuja massa e raio são respectivamente 1,2 vezes os do Sol. Sua temperatura superficial é de 5.800 graus Celsius, cerca de 250 graus mais fria do que a temperatura superficial de nossa estrela. Embora seja comparável ao Sol em tamanho e temperatura, a idade do Kepler 90 é estimada em 2 bilhões de anos. Portanto, é 2 vezes mais jovem que o nosso Sol. Em uma noite estrelada, podemos tentar observar esta jovem estrela. Infelizmente, é muito escuro para ser visto a olho nu da Terra. Entretanto, é 1,7 vezes mais brilhante do que o Sol. Este calor e radiação fazem com que as estrelas Kepler 90b e C, as mais próximas da estrela, estejam muito quentes para serem habitáveis. Sua temperatura é próxima de Mercúrio ou Vênus. Kepler 90i, o último planeta descoberto neste sistema, é o terceiro em termos de distância em relação à estrela. Este aqui foi descoberto como suas irmãs pelo método de trânsito. No entanto, ele deu um pouco mais de problema para os analistas. Um período de observação mais longo e um processamento de dados baseado em algoritmos complexos foram necessários para detectá-lo. Sua existência foi oficialmente comprovada em 2017, tornando o sistema Kepler 90 o único outro sistema planetário com 8 planetas fora do sistema solar. Entretanto, não é impossível que outros planetas componham este sistema, e os pesquisadores estão de olho no Kepler 90. Talvez ele ainda não tenha revelado todos os seus mistérios. Se você está se perguntando como este planeta poderia ser, imagine que a superfície da Terra é de quase 500 graus Celsius, e você terá uma representação bastante precisa. De fato, este planeta é semelhante à Terra em termos de massa, diâmetro e composição química. Somente sua proximidade com a sua estrela torna impossível o desenvolvimento de qualquer vida. Na verdade, nenhum dos planetas descobertos no sistema Kepler 90 neste momento parece ser capaz de abrigar a vida. Mas existe outro sistema tão interessante quanto Kepler 90, que parece mais promissor neste ponto. Este último é chamado de TRAPPIST-1. Teria pelo menos 3 planetas em órbita na zona habitável da estrela. Na escala cósmica, o sistema planetário TRAPPIST-1 é nosso vizinho. Ele está localizado a uma distância de 39,5 anos-luz, ou quase 4.056 quilômetros. Mesmo que no momento este sistema pareça inalcançável, sua órbita faz com que ele desloque lentamente em nossa direção. Quem sabe um dia, talvez o TRAPPIST-1 esteja perto o suficiente para ser explorado pelo homem. A estrela TRAPPIST-1 é o que chamamos de anã vermelha. Estas são as estrelas menores e menos brilhantes do cosmos. Elas brilham a cerca de 1% da intensidade do nosso Sol. Portanto, elas são invisíveis a olho nu da Terra. Por outro lado, são elas que povoam os céus em sua maior parte e podem arder por quase 10 bilhões de anos. Estima-se que 80% das estrelas do universo são anãs vermelhas.
Para TRAPPIST-1, este status de estrela anã não é infundado, pois seu tamanho é semelhante ao de Júpiter. Embora seja incomparavelmente menor do que o nosso Sol, TRAPPIST-1 ainda é mais velho por cerca de 3 bilhões de anos. Para entender melhor a descoberta deste sistema, devemos voltar a algum tempo atrás, e mais precisamente em 2016. É nesta época que 3 exoplanetas orbitando em torno do TRAPPIST-1 foram descobertos pelo método de trânsito. Esta observação indireta não é o trabalho de um telescópio espacial, mas de um telescópio terrestre, e mais precisamente o do Observatório ESO, localizado no Chile. A uma altitude de mais de 2.600 metros, esse observatório oferece condições ideais para observação espacial. Assim foram descobertos respectivamente os planetas TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c e TRAPPIST-1d. Mas ao continuar com as observações com o telescópio Spitzer, os cientistas também foram capazes de detectar a presença de TRAPPIST-E, F, G e H, para um total de 7 exoplanetas. Este é um número bastante grande, mas não se iguala ao sistema Kepler-90. Entretanto, os planetas do sistema TRAPPIST-1 têm uma particularidade que o sistema Kepler-90 não tem. Todos eles são idênticos à Terra em termos de tamanho. De fato, seu raio varia entre 0,7 e 1,13 vezes o do nosso planeta. É em parte por esta razão que o TRAPPIST-1 é descrito como um dos sistemas mais promissores na busca de mundos habitáveis. Após analisar a densidade desses diferentes planetas, parece que eles devem potencialmente conter quantidades significativas de água e outros elementos voláteis. Isto ainda é mais provável para os planetas mais distantes, TRAPPIST-1e, F, G e H, que poderiam ser quase totalmente cobertos com água. Estes planetas seriam assim comparáveis a um oceano gigante, como o do planeta Miller, apresentado no filme Interestelar de Christopher Nolan. Se observarmos mais de perto os planetas do sistema TRAPPIST-1, vemos que apenas 3 deles estão localizados na zona habitável de sua estrela, respectivamente TRAPPIST-1d, E e F. Sendo TRAPPIST-1b e C muito próximos de sua estrela, suas temperaturas são muito altas para conter água na forma líquida. Quanto aos planetas G e H, eles estão simplesmente muito longe e não recebem luz solar suficiente para serem habitáveis. Embora alguns desses planetas sejam promissores em termos de massa, composição e temperatura superficial, sua atmosfera também deve ser levada em conta. Sendo o TRAPPIST-1 uma anã vermelha, ele não difunde tanta energia quanto o nosso Sol. Para beneficiar-se da mesma condição que nossa Terra, os planetas devem estar mais próximos. Esta proximidade pode torná-los inabitáveis. As estrelas, às vezes, têm períodos de alta atividade. Se isso acontecer, os ventos solares e o bombardeio ultravioleta seriam tão intensos que poderiam simplesmente varrer a atmosfera dos planetas potencialmente habitáveis. Entretanto, algumas pesquisas parecem mostrar que os planetas G e H poderiam ter uma atmosfera suficientemente forte para resistir a esses períodos de alta atividade. Estas hipóteses ainda estão em debate, e os cientistas estão esperando para coletar mais dados, especialmente com a ajuda do telescópio James Webb. Mas uma coisa é certa, eles vigiarão de perto este sistema próximo de nossa Via Láctea. A busca de exoplanetas parecidos com a Terra às vezes esbarra em alguns problemas. Embora os cientistas tenham sido capazes de identificar mais de 4.000 deles, muitos destes novos mundos não são adequados para a vida. Isto se deve a todos os fatores previamente listados, mas também por causa dos métodos de detecção. De fato, o método de trânsito, embora eficaz, permite essencialmente detectar corpos maciços de superterra a Júpiteres quentes, porque essas estrelas causam uma diminuição significativa no brilho quando passam em frente à sua estrela. Também os planetas com rápido período de revolução são mais facilmente detectáveis, porque o número de passagens na frente de sua estrela permite obter uma confirmação mais rápida de seu status.
Portanto, são os planetas próximos à estrela brilhante ou as estrelas anãs em órbita que são mais detectados, assim como no sistema TRAPPIST-1. Entretanto, entre estes muitos candidatos eliminados automaticamente, um planeta chamou a atenção dos cientistas. Na verdade, é um dos mundos mais prováveis para abrigar uma forma de vida já descoberta no momento atual. O nome desse planeta é Gliese 832c. Ele orbita a estrela do mesmo nome, Gliese 832, que está localizado a apenas 16 anos-luz da Terra e pertence à constelação do Guindaste. Infelizmente, esta constelação não contém muitas estrelas visíveis a olho nu. Se você olhar para o céu, não poderá ver o Gliese 832, apesar de sua relativa proximidade com a Terra. Novamente, essa estrela se enquadra na categoria das anãs vermelhas e sua luminosidade é apenas 7 milésimos da do Sol. No entanto, a estrela é apenas 2 vezes menor em tamanho. A zona habitável da estrela é, portanto, muito estreita. Os planetas que orbitam o Gliese 832 estão sujeitos à força gravitacional da estrela, mas também de sua própria rotação, e assim sempre apresentam a mesma face. Este é exatamente o mesmo fenômeno que ocorre entre a Lua e a Terra, ou entre Mercúrio e o Sol. Os exoplanetas deste sistema são 2. Gliese 832c e Gliese 832b. Para a busca de mundos potencialmente habitáveis, Gliese 832c é o melhor dos dois candidatos. No entanto, foi o Gliese 832b que foi descoberto primeiro, em 2008 para ser mais exato. Por ser um planeta na categoria de superjúpiters, sua observação foi mais fácil do que a do Gliese 832c. Foi somente em 2015 que este último foi descoberto. O evento foi uma surpresa geral, tanto para a imprensa quanto para os astrônomos, pois a análise revelou um índice de similaridade excepcionalmente próximo ao da Terra, 0,81 para ser mais preciso. Em um movimento de entusiasmo geral, Gliese 832c começou a ser apelidado de Gliese, a segunda Terra. Entretanto, o planeta apresenta diferenças notáveis com o nosso mundo. De fato, o índice de similaridade é calculado de acordo com vários parâmetros que têm um peso mais ou menos importante na equação. Assim, o estudo de Gliese 832c revelou que sua massa era 5,5 vezes a da Terra, e o planeta leva 35 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor de sua estrela. Este curto período de revolução se deve ao fato de que Gliese 832c está 6 vezes mais próximo da anã vermelha do que nós estamos do Sol. Isso também leva a uma excentricidade significativa. Mas o que isto significa na prática? Em astronomia, é importante saber que as órbitas do planeta são geralmente elípticas e não circulares. Isso se deve a muitos fatores, como a velocidade de rotação do planeta ou choques cósmicos com asteroides que podem perturbar sua trajetória. Quanto maior a excentricidade de um planeta, mais pronunciada é a forma da elipse. Este é o caso do Gliese 832c. Por causa disso, ele deixa regularmente a zona habitável para retornar imediatamente. Isto deve causar aumentos e quedas repentinos na temperatura da superfície. Além disso, o planeta recebe um raio de sol de sua estrela próximo àquela recebido pela Terra. A temperatura média da superfície de Gliese 832c é estimada em menos 20 graus Celsius, enquanto a da superfície da Terra é mais parecida com 15 graus Celsius. A diferença é notável, mas não imprópria para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. Mas um parâmetro torna essas afirmações incertas. Devido à sua proximidade com a sua estrela-mãe, o Gliese 832c poderia expor constantemente a mesma face a ele, e assim ter uma parte sempre ensolarada e outra muito fria, sempre na sombra. Isto poderia causar grandes distúrbios climáticos em sua superfície, como furacões violentos, especialmente porque sua atmosfera é potencialmente muito densa. Agora, vamos ver como poderia ser a superfície deste planeta, assumindo que poderia abrigar vida.
Sabendo que sua massa é potencialmente mais de 5 vezes maior que a da Terra, sua gravidade seria drasticamente maior. Mas há alguma incerteza em torno destes dados. Portanto, é impossível saber se a força gravitacional na superfície do Gliss 832c seria forte demais para nós suportarmos. Os cientistas estimam que esta força poderia muito bem ser de 200 a 400% da Terra. Sendo Gliss 832c um planeta telúrico, isto implica que seus relevos não seriam tão importantes por causa da gravidade esmagadora. A crosta deste planeta seria relativamente plana, com montanhas cheias e oceanos rasos. Assim, isto favoreceria a extensão das áreas de água líquida, que é um ponto crucial para o desenvolvimento da vida, pelo menos como nós a conhecemos. Dada a luminosidade bastante baixa de sua estrela, e especialmente sua atmosfera densa, o céu em Gliss 832c deve ter principalmente uma aparência de crepúsculo. Este deve ter uma tonalidade um pouco avermelhada e os dias um pouco escuros. Com sua órbita alongada e seu curto período de revolução, as estações neste planeta devem ser bastante marcadas, e especialmente mudar de semana para semana. Levando em conta essa alternância frequente entre temperaturas geladas e dias quentes, é razoável dizer que se Gliss 832c abriga a vida, as espécies que habitam este planeta devem ter mecanismos de regulação térmica muito mais eficientes do que os nossos. Também podemos pensar que, dependendo do período, estes organismos são capazes de migrar rapidamente para áreas mais frias ou mais quentes do planeta. Dada a forte gravidade na superfície do Gliss 832c, seus habitantes potenciais poderiam muito bem ter uma silhueta pequena e estocável, com uma estrutura óssea espessa e uma musculatura altamente desenvolvida. Se eles pudessem migrar para nosso planeta, estes seres teriam então a capacidade de suportar variações de temperatura muito maiores. Sem dúvida, eles não precisariam consumir tantos recursos para se aquecerem como nós. Além disso, sua força seria prodigiosamente superior à nossa, e eles seriam capazes de carregar cargas tão pesadas sobre seus ombros que seriam esmagadores para nós. Quanto às plantas, elas provavelmente seriam bastante escuras, se não pretas, a fim de atrair o máximo de luz possível, mas também teriam raízes profundas e fortes, a fim de resistir aos ventos violentos que irrompem na superfície. Evidentemente, estas são apenas suposições baseadas nos dados científicos que temos. Estes organismos poderiam muito bem estar na fase unicelular ou simplesmente não existir. Também é lógico pensar que se os seres extraterrestres povoam este planeta, a zona mais favorável para seu desenvolvimento deveria ser a junção entre o lado iluminado e o lado escuro da estrela. Neste lugar, a temperatura deve ser ideal o suficiente para permitir o desenvolvimento de organismos similares aos encontrados na Terra. Também podemos pensar que os relevos montanhosos da estrela podem ser usados como proteção e abrigos contra os ventos tumultuosos que prevalecem no nível desta zona de separação. Talvez os seres trogloditas habitem as montanhas do Gliss 832c, aproveitando os tempos de calma para pescar no nível dos oceanos que cobrem a superfície, como faziam nossos ancestrais nos tempos antigos. Porque sim, se a água líquida em Gliss 832c, ela provavelmente está localizada na fronteira entre os lados expostos e ocultos do planeta. As nuvens que se formam na zona quente são empurradas pelo vento até a fronteira, caindo como precipitação, enquanto o gelo que cobre a parte fria do planeta derrete gradualmente para alimentar os rios. Quanto às mudanças muito rápidas das estações, este fenômeno poderia reproduzir os efeitos da maré provocados pela Lua em nosso planeta. Tudo isso confirma os cientistas na ideia de que o Gliss 832c pode potencialmente abrigar vida.
Infelizmente, no momento atual, é impossível saber. Realisticamente, este planeta parece muito menos favorável que a Terra para o desenvolvimento de formas de vida. Entretanto, as descobertas feitas em nosso próprio planeta provam que a vida é muito adaptativa e, sobretudo, muito mais diversificada do que podemos imaginar. Desde bactérias insensíveis a todos os tipos de radiação, até criaturas no abismo, resistentes ao frio, à pressão fenomenal e à ausência de luz. Só podemos esperar que nosso universo seja tão rico em diversidade e que a Terra não seja o único planeta a ter visto o nascimento da vida. Nossa maravilhosa jornada nos levou às profundezas do cosmos. Para nosso próximo destino, vamos nos aproximar de nosso sistema solar. Na verdade, observaremos o exoplaneta mais próximo da Terra já descoberto. No hemisfério sul, à esquerda da constelação do Cruzeiro do Sul e um pouco abaixo da famosa constelação Centauro, encontra-se a misteriosa Próxima Centauri B. Sua configuração é semelhante à do Gliese 832c, o que significa que ele orbita uma anã vermelha, Próxima Centauri, sempre apresentando a mesma face. O interessante sobre Próxima Centauri B é que este planeta não foi descoberto pelo método tradicional de trânsito, mas pela análise da velocidade radial. Ao orbitar em torno de sua estrela, a Próxima Centauri B causará uma leve atração desta última, fazendo com que ela se aproxime gradualmente ou se afaste de nosso ponto de observação. Por efeito Doppler, é então possível observar variações no comprimento de onda das radiações emitidas por Próxima Centauri. Estas variações foram, portanto, provas indiretas de que um corpo maciço deve estar orbitando a estrela. Este corpo é nada menos que Próxima Centauri B, uma estrela 1,27 vezes mais pesada do que a Terra. Seu período de revolução é de apenas 11 dias, mas o que é mais surpreendente sobre o exoplaneta é a sua proximidade com o nosso próprio. De fato, Próxima Centauri B está a apenas 4,22 anos-luz de distância de nós. Na busca de novos mundos potencialmente habitáveis, a Próxima B é particularmente interessante porque está localizada na zona habitável da sua estrela. Da análise de sua atmosfera, parece que a Próxima B poderia ser um planeta totalmente coberto de água, sem sequer um continente para pisar. Isto lhe dá um novo ponto em comum com os exoplanetas do sistema Gliese 832. Mas ao contrário do Gliese 832c, a gravidade em Próxima B não seria tão importante. Isto significa que o relevo deste planeta seria mais pronunciado, um pouco como na Terra, com oceanos potencialmente com 200 km de profundidade. Basta pensar que a falsificação de Marianne, que é a mais profunda das falsificações oceânicas em nosso planeta, tem apenas 11 km de profundidade. Portanto, sabemos que Próxima B está na zona habitável de sua estrela. É potencialmente coberta com água líquida e coberta com uma atmosfera. Além disso, devido à sua rotação, a transferência de calor poderia viabilizar a temperatura em toda a superfície do planeta, inclusive em sua face oculta. Acrescentando a isto que seu índice de semelhança com a Terra é de 0,87, o planeta torna-se um dos melhores candidatos para a busca de um novo abrigo para a espécie humana. Infelizmente, há algumas coisas que não sustentam isso com tanta certeza. Em 2017, os astrônomos observaram um evento cataclísmico que ocorreu perto do planeta. Uma gigantesca erupção solar foi emitida de Próxima Centauri. Esta chama foi 10 vezes mais brilhante do que a mais poderosa chama solar já observada em nosso Sol. Esta explosão gigantesca aumentou o brilho de Próxima Centauri em um fator de 1000 em apenas 10 segundos. Durante esta chama solar, Próxima B recebeu potencialmente uma dose tão alta de radiação que poderia ter eliminado qualquer possível vestígio de vida. Levando em conta que outras erupções já foram observadas em Próxima do Centauro, Próxima B poderia muito bem ser uma Terra carbonizada sem atmosfera, um mundo desértico e estéril como nosso gêmeo, o planeta vermelho.
os muitos mundos descobertos pelos astrônomos, alguns poderiam de fato abrigar vida. É o caso de Gliese 832c, Próxima b ou TRAPPIST-1d. Mas durante suas pesquisas, os cientistas também descobriram planetas e sistemas tão estranhos quanto fascinantes. O primeiro que vamos observar está localizado na constelação Gêmini. Dentro de nosso sistema solar, somente o Sol é entronizado e irradia orgulhosamente sua luz e calor. Mas em um sistema solar múltiplo, várias estrelas compartilham os holofotes. Estes sistemas são bastante raros e consistem de 2 ou 3 estrelas presas uma na outra sob o efeito de sua gravidade. Mas se você olhar para o sistema Castor, o que você vai descobrir é mais do que surpreendente. Neste sistema múltiplo, cada uma das 3 estrelas centrais é, na verdade, uma estrela binária. Este sistema, portanto, contém 6 estrelas. Comparado a isso, o planeta Tatooine com 2 sóis, que o filme Guerra nas Estrelas nos apresenta, não tem nada de extraordinário. Castor é o segundo objeto mais brilhante da constelação Gêmini. Embora o sistema seja bastante distante, já que está localizado a uma distância de quase 51 anos-luz, é um recém-nascido na história do universo. Sua idade é estimada em cerca de 200 milhões de anos. Neste sistema em particular, a estrela central é nada mais nada menos que Castor AA. Essa estrela pode ser facilmente qualificada como um gigante, pois é 2 vezes mais pesada, mas também 2 vezes maior do que o nosso Sol. Embora existam estrelas incrivelmente maiores em nosso universo, como Antares ou Betelgeuse, devemos ter em mente que 85% das estrelas no cosmos são menores que nosso Sol. As 6 estrelas irmãs do sistema Castor orbitam ao redor do mesmo centro de gravidade chamado de baricentro. Juntas, elas são 52,4 vezes mais brilhantes do que o Sol. Ainda hoje, esse sistema continua a intrigar os cientistas, pois o número de estrelas que contém é incomum. As origens de sua formação ainda são debatidas. No entanto, apesar de suas numerosas observações, eles não foram capazes de destacar a presença de nenhum planeta orbitando dentro deste estranho sistema múltiplo. Descoberto em 2016, o Kelt 9b é simplesmente o exoplaneta mais quente já registrado. Este planeta está localizado em uma direção ao centro da constelação do Cruzeiro do Sul. Sua estrela de referência, Kelt 9, está localizada a uma distância incomensurável de 620 anos-luz da Terra. Esta jovem estrela é atualmente 2 vezes mais brilhante e 2 vezes mais quente do que o Sol. Embora a temperatura desta estrela seja de 9.800 graus Celsius, a temperatura de Kelt 9b é de 4.300 graus Celsius. Isso é mais do que a maioria das estrelas conhecidas em nosso universo. Neste planeta, as leis da física que conhecemos são empurradas ao extremo. Sua análise espectral revelou a presença de ferro e titânio em sua atmosfera. De fato, a temperatura em Kelt 9b é tão alta que até mesmo o metal evapora e se condensa em nuvens na sua parte inferior. Isto significa que ele pode literalmente chover metal. Diante do bombardeio de radiação que Kelt 9b recebe, os cientistas esperavam encontrar um planeta menor que a Terra, progressivamente calado pelo poder das explosões. Entretanto, sua descoberta foi bem diferente, já que Kelt 9b é na verdade quase 2 vezes maior e 3 vezes mais pesado que Júpiter. Sob o efeito da radiação recebida por sua estrela, a atmosfera do planeta se expandiu para inflar como um balão. Também é possível que o bombardeio dos raios ultravioletas que Kelt 9b sofre cause uma perda significativa de material. Como os cometas, ele deixaria para trás um rastro de gás incandescente. Outro fato notável sobre a Kelt 9b é que ela tem uma órbita polar e não equatorial, como a maioria dos exoplanetas que conhecemos. Quanto à estrela, sua velocidade de rotação sobre si mesma é tal que ela vem a se deformar para tomar a forma de uma bola de rugby. Este fenômeno é conhecido como escurecimento da gravidade. Como resultado, a temperatura na região equatorial da estrela é mais baixa do que nos polos. Estamos falando de uma diferença de 800 graus Celsius.
Sabendo que Kelt 9b orbita em apenas 36 horas, é quase como se este planeta mudasse de estação a cada 9 horas. No momento, ninguém é capaz de explicar por que este exoplaneta tem uma órbita tão particular. Enquanto planetas como o nosso são constantemente banhados pela luz de sua estrela, outros como o Tris 2b são imersos na noite eterna. Localizado a uma distância astronômica de 750 anos-luz da Terra, este gigante é 1,5 vezes mais pesado que Júpiter. Ele intrigou cientistas na época de sua descoberta, pois após ser detectado pelo método de trânsito, desapareceu subitamente do radar, uma vez que passou diante de sua estrela. Na realidade, o planeta não havia desaparecido, nem havia sido ocultado por outra coisa, nem era o equipamento de detecção utilizado que estava falhando. De fato, o Tris 2b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Ele reflete apenas 1% da luz de sua estrela. Para comparação, mesmo o carvão mais escuro que você pode encontrar reflete cerca de 3% da luz que o atinge. Como se essa escuridão assustadora não fosse o suficiente, a pesquisa estima que a temperatura em sua superfície seja de 1.600 graus Celsius. Do espaço, este planeta é como uma visão apocalíptica do que poderia ter acontecido com Júpiter, o gigante do gás brilhante de nosso sistema solar. No momento, nenhuma declaração pode ser feita com certeza para explicar a natureza deste corpo. Se Tris 2b é tão escuro, é talvez porque sua atmosfera é rica em elementos fortemente absorventes como sódio, potássio ou gás de óxido de titânio. Se você pensou que Plutão, que está a 4 bilhões de quilômetros de distância do Sol, está muito longe, você não está familiarizado com o planeta HD 106.906b. Sua estrela, embora um pouco mais quente, é em todos os sentidos semelhante ao nosso Sol. Pode-se pensar que se os planetas orbitassem ao redor do Sol, os mais distantes teriam o lugar de Netuno. Os corpos celestes mais distantes não teriam atração gravitacional suficiente para formar planetas por acreção de matéria ou condensação de gás. É por isso que nosso sistema solar é delimitado por um anel de asteroide chamado Cinturão de Kuiper. O Netuno está localizado a uma distância de 30 unidades astronômicas do Sol. Para HD 106.906b, essa distância é de 600 unidades astronômicas. Isto representa 90 bilhões de quilômetros. Estas escalas são tão imensas que é impossível para a mente humana concebê-las. Os cientistas, consternados com esta descoberta, não podem explicar com certeza como um planeta tão distante poderia ter se formado. No entanto, várias hipóteses foram apresentadas. Quando uma estrela é formada, ela raramente nasce sozinha. É bastante comum que outras estrelas próximas nasçam. Este também foi o caso de nosso Sol. Uma dessas estrelas, durante sua deriva, poderia ter levado consigo o infeliz planeta HD, afastando assim permanentemente de sua estrela-mãe. Entretanto, as distâncias são tão grandes que essa hipótese não tem consenso. Outra teoria é que um planeta se formou perto da estrela e que foi impulsionado para fora de seu sistema, levando consigo o agora distante planeta. Mas para que esta teoria seja plausível, o planeta ejetado deve ter uma massa substancialmente maior do que o HD 109.606b. Infelizmente, este planeta à deriva nunca foi encontrado. Embora esteja muito longe de sua estrela-mãe, o planeta descrito como um lobo solitário não é escuro. É um gigante cerca de 10 vezes maior do que Júpiter. Por causa disso, os gases que compõem são tão comprimidos que se tornam quentes, mesmo ardendo para ser exato. A temperatura em sua superfície é de cerca de 1.500 graus Celsius para que possa ser detectada por telescópios infravermelhos. Além de seu afastamento, os cientistas não são capazes de explicar a estranha órbita deste planeta. Como Plutão, que não orbita no plano do elíptico, a órbita do HD é muito alongada e, acima de tudo, completamente inclinada. Talvez um dia, a pesquisa seja capaz de explicar o que deu tais características particulares a este planeta solitário.
Corot é o nome de um pequeno satélite lançado por uma equipe francesa. Quando este satélite foi colocado em órbita, os cientistas ficaram bastante duvidosos de sua utilidade. O objeto é do tamanho de um drone e não tem mais de 30 centímetros de diâmetro. Mas, contra todas as probabilidades, o satélite detectou em 2009 um exoplaneta muito semelhante à Terra e particularmente próximo de sua estrela, tão perto que leva apenas 20 horas para que este primo distante faça um círculo completo. Na época de sua descoberta, era o menor exoplaneta já detectado. Foi também esta proximidade que tornou possível descobri-lo através do método de trânsito. Imagine, este planeta está 23 vezes mais próximo de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Sua distância de Corot 7 é de apenas 2,5 milhões de quilômetros, ou seja, pouco mais de 6 vezes a distância da Terra à Lua. Embora o Corot 7b esteja perto de sua estrela-mãe, está bastante longe da Terra, a 520 anos-luz para ser preciso. Este planeta se enquadra na categoria de superterra. Sua massa é 8 vezes maior do que a nossa própria. Quanto à temperatura de sua superfície, ele atinge novas alturas. Estima-se que esteja a 2.500 graus Celsius. Se fosse possível viver na superfície deste planeta, o Sol apareceria 360 vezes maior do que vemos agora. Como o Corot 7b sempre está posicionado de frente para sua estrela, da mesma maneira, não haveria nascer ou pôr do Sol. O dia seria permanente e seríamos iluminados com uma luz absolutamente ofuscante. O Corot 7b é um planeta telúrico, o que significa que não há condução de calor graças aos gases presentes na atmosfera. Neste planeta rochoso, as temperaturas extremas estão presentes. No lado iluminado, o Sol é um forno atravessado por fluxos de lava derretida. No outro lado, a parte escura não recebe luz. A temperatura é tão fria que se aproxima do zero absoluto do vazio sideral. Ao analisar a densidade deste planeta, os pesquisadores concluíram que ele é composto principalmente de rocha e ferro. Lembre-se, em Kelt 9b, a temperatura era tão alta que o metal podia evaporar e cair de volta como precipitação. Bem, o Corot 7b chove rochas. A maior parte do ferro do planeta é encontrada em profundidade, coberta por um manto rochoso. Sob o efeito da temperatura extremamente alta, as rochas deste manto podem evaporar e cair como escombros sólidos sobre as partes mais frias do planeta. Para o florescimento de uma vida como a conhecemos na Terra, o Corot 7b é um verdadeiro inferno. Nos levou a alguns dos mais notáveis exoplanetas do cosmo. Fascinantes por causa de suas condições extremas ou verdadeiros quebra-cabeças para os astrônomos, eles nos provam que o espaço está cheio de mistérios que desafiam os mais imaginativos entre nós. Falando em mistérios, existem alguns dos 4.700 exoplanetas conhecidos que empurram ainda mais os limites do estranho. Este é notavelmente o caso da WASP-12b, apelidada de planeta dos ovos. Este último pertence à categoria dos Júpiteres quentes. Está tão perto de sua estrela que esse gigante de gás está sendo devorado pouco a pouco. Devido às colossais forças gravitacionais em ação, a WASP-12b está tendo parte de seu material gradualmente sugada pela estrela, o que tem o efeito de deformá-lo, dando-lhe a forma peculiar de um ovo. Em alguns milhares de anos, o planeta terá sido completamente digerido por sua estrela. Se o WASP-12b não vai resistir à erosão do tempo, 55 Cancriae parece indestrutível. À primeira vista, este planeta telúrico se parece com o nosso, mas ao analisar sua composição química com mais precisão, os pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente. 55 Cancriae é coberto com carbono. Esta está no estado de grafite, mas também e especialmente no estado de diamante. Esta composição preciosa pode ser explicada pela da estrela-mãe, que contém mais carbono do que oxigênio, ao contrário do nosso Sol. Se vivêssemos em 55 Cancriae, um diamante não seria mais valioso do que uma pedra comum.
Poderíamos também imaginar visitar outros planetas como HD 2009-458b. Neste, a energia eólica seria o meio preferido para produzir energia, já que os ventos são tão poderosos. Na Terra, os ventos mais fortes dificilmente ultrapassam os 400 km por hora. Em Júpiter, os ventos podem atingir 1000 km por hora ou mais. E no HD 209.458b, as velocidades de disparo variam de 5.000 a 10.000 km por hora. Como se isso não bastasse, a temperatura de sua superfície é próxima de 1000 graus Celsius. Felizmente, existem outras estrelas nos cosmos que nos fazem sonhar mais do que pesadelos. É o caso de J1407b, um exoplaneta localizado a 434 anos-luz de nossa Terra. Se este é apelidado de Super Saturno, é simplesmente porque seu sistema de anéis é 200 vezes mais imponente. Outro fato excepcional: os anéis deste último têm uma direção de rotação oposta do planeta. Para os cientistas, isto pode ser o resultado de um desastre natural, cuja origem certamente permanecerá desconhecida. Assim, o universo está cheio de paradoxos, acontecimentos que, em nossa escala, perturbam as leis da física. No Gliese 436b, apelidado de Behemoth, a neve simplesmente pegou fogo. Como resultado desta combustão, o planeta libera uma imensa quantidade de gás no cosmo. Esta evaporação gradual deixa para trás uma magnífica cauda cometária de 15 milhões de quilômetros. Nossa incrível jornada sideral nos levou à descoberta de mundos, cada um mais surpreendente que o último. Desde a descoberta do primeiro exoplaneta, há pouco mais de 2 décadas, milhares de planetas foram descobertos em órbita de estrelas além de nosso sistema solar. Muitos desses novos planetas são muito diferentes daqueles que orbitam o nosso Sol, e até mesmo a arquitetura dos sistemas exoplanetários tem pouca semelhança com a nossa. Com o tempo, uma quantidade surpreendente de detalhes foi determinada para alguns desses mundos distantes. O que é ainda mais notável é a rapidez com que o campo de pesquisa exoplanetária se desenvolveu em um período de tempo relativamente curto. Muito do que sabemos sobre exoplanetas, incluindo exemplos extremos como planetas diamantíferos e mundos de lava, ainda são apenas pistas tentadoras que requerem medidas mais detalhadas e precisas antes que qualquer coisa possa ser confirmada. Novos telescópios espaciais revolucionaram o campo dos exoplanetas e podemos aguardar com expectativa os tempos emocionantes com as próximas missões espaciais. A existência de exoplanetas está agora estabelecida sem dúvida, e diferentes técnicas de detecção estão sondando o espaço para uma nova gama de planetas. Entretanto, cada método fornece apenas parte do quadro geral, e as observações de acompanhamento são quase sempre necessárias para confirmar a natureza do planeta. Com o aumento constante do número e tipo de exoplanetas, há sem dúvida muito a aprender. E à medida que passamos de uma era de detecção de exoplanetas para uma era de caracterização, novas áreas de pesquisa podem ainda se desenvolver. Por exemplo, por analogia com nosso sistema solar, deveriam existir luas ao redor de exoplanetas, e estas poderiam fornecer habitats potenciais para a vida. A busca por exolunas está em andamento, mas nenhuma foi detectada até o momento. Entre superterras, planetas potencialmente habitáveis, mundos inóspitos e os mais estranhos, alguns estão até vagando sem sol, vagando no fundo da galáxia, na escuridão permanente. O cosmos, mais uma vez, nos faz sonhar graças à sua incrível diversidade. Mais do que a busca de novos mundos habitáveis, o estudo dos exoplanetas é um grande desafio para compreender melhor nosso cosmos, a formação de planetas, incluindo o de nossa própria Terra. Esta exploração sem fim
assim, poderia muito bem nos ensinar mais sobre a aparência da vida e até nos levar a descobrir novas formas de vida que, como nós, estão apenas esperando o primeiro contato com seres externos. Hoje em dia, as missões continuam e mais ainda estão por vir. A NASA lançou recentemente seu novo telescópio James Webb e o lançamento do Observatório Platô pela Agência Espacial Europeia está previsto para 2024. Todos os dias, novos planetas são descobertos e cada observação empurra os limites de nossa compreensão de nosso universo um pouco mais além. Talvez seja apenas questão de tempo até que a humanidade seja capaz de penetrar nos segredos do espaço. Uma coisa é certa: estas descobertas, por mais estranhas, assustadoras ou revolucionárias que sejam, continuarão a despertar a imaginação e a esperança dos amantes cósmicos.